Olá, estamos de volta com o Senado agora. O salário mínimo será de R$ 788,06 a partir de janeiro. O número faz parte do orçamento proposto pelo governo para o ano que vem. O projeto de lei foi detalhado em coletiva dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior. O reajuste do salário mínimo vai ser de 8,8% em relação a 2014 e representa um aumento de 22 bilhões de reais para as contas públicas. As áreas em que o governo pretende investir mais são saúde, educação, combate à pobreza e infraestrutura. O cenário econômico considerado prevê inflação de 5%, crescimento de 3% e o superávit primário de 1,9%. Eu não vou dizer que nós estamos acertando na mosca, porque ninguém consegue fazer isso com este cenário de instabilidade econômica mundial com tanta antecedência. A nossa previsão poderá ser revista também, mas não vamos nos precipitar, vamos esperar dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando o ano já vai estar em curso. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, veio ao Senado entregar a proposta de lei orçamentária pessoalmente ao presidente do Congresso. Repetiremos, como em outros anos, o trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para que o Brasil possa começar 2015 com o orçamento aprovado. Esse é o desafio, é votar o orçamento até o final do ano. Nós vamos ter certamente um ano mais difícil em 2015 e é fundamental que nós tenhamos um orçamento com começo, meio, fim, execuível, para que o país possa retomar a confiança. A proposta de orçamento para 2015 chega ao Congresso antes do prazo final estabelecido na Constituição, dia 31 de agosto. Os parlamentares, no entanto, ainda não votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento e foi enviada pelo Executivo ao Congresso em abril. O presidente Renan Calheiros também comentou a expectativa para o esforço concentrado de votações marcado para a semana que vem. Vamos funcionar no dia 2 e 3. Nós temos projetos relevantes, vários, mas um deles é o que concede o ATS aos membros do Ministério Público e do Judiciário. O que acontece hoje é o seguinte: você assume como juiz em uma comarca e você acaba ganhando o mesmo que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso criar uma diferenciação. E essa diferenciação será criada pelo Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição que estabelece o adicional por tempo de serviço para juízes e integrantes do Ministério Público aguarda a votação do plenário. O adicional não entra no cálculo do teto salarial dos servidores públicos, fixado hoje em R$ 29.400. Flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil, violência contra jornalistas e leilão da faixa de 700 MHz foram temas analisados pelo Conselho de Comunicação Social do Senado no primeiro semestre deste ano. Fevereiro de 2014. O cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, morre após ser atingido por um explosivo enquanto cobria um protesto no Rio de Janeiro. A violência contra jornalistas no exercício da profissão foi tema de debate em audiência pública no Conselho de Comunicação Social. Os convidados apresentaram dados que mostram que esse tipo de violência cresceu. Em 2012 foram 51 casos, em 2013, 136. A maioria das agressões aconteceram em protestos e foram cometidas por policiais. O que a gente espera conseguir no final disso tudo é que quem quiser se manifestar nas ruas de forma legítima esteja nas ruas se manifestando, que o profissional de comunicação esteja atuando e fazendo a sua cobertura e que o operador da segurança pública também possa desempenhar o seu papel quando for necessário. O leilão da faixa de 700 MHz para 4G também foi tema de debate no Conselho de Comunicação Social. Em abril, os conselheiros decidiram, por unanimidade, pedir a suspensão do leilão. Da forma como está, o que vai acontecer é que o celular vai interferir no sinal de TV digital e o sinal de TV vai interferir nos celulares. Então, sem que isso seja tratado com a maior cautela que isso demanda, não faz sentido nenhum seguir em frente, porque isso pode prejudicar tanto o usuário de celular quanto os milhões de brasileiros que precisam assistir TV e TV digital.
A aplicação da lei que obriga os anunciantes estrangeiros a contratarem agências de publicidade instaladas no Brasil foi outro tema discutido no Conselho. Convidado para o debate, o superintendente de fiscalização da Ancine, Agência Nacional do Cinema, afirmou que a partir do segundo semestre, a agência terá condições de fazer a fiscalização proposta pela lei. A fiscalização vai poder fazer isso a partir do segundo semestre, ou até mesmo antecipando para esse finalzinho do primeiro semestre, quando a gente puder fazer o monitoramento das imagens das obras publicitárias veiculadas nos canais de programação. Poderemos, assim, confrontar as obras com os dados que nós temos e, assim, verificar se a obrigação está sendo cumprida ou não. Outro tema analisado no Conselho foi a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil, programa criado em 1935 e veiculado obrigatoriamente das 7 às 8 horas da noite em todas as emissoras de rádio do país. A audiência da Voz do Brasil às 19 horas e 5 minutos é de mais ou menos 2,5 pontos percentuais. E às 18h59, essa mesma audiência ela é de 20%, veja só, então ela cai de 20% para 2,5%. Porque as pessoas naquele horário, ela tem interesse de ver outras coisas. Então, se você pudesse diluir o programa nessas 3 horas que nós pleiteamos, a audiência aumentaria. Isso vai gerar um caos, porque vai acontecer isso. Na rádio, bota no horário, tenta o outro. Você não tem que fazer a fiscalização. E com o tempo, o que vai acontecer fatalmente é que sem a fiscalização, sem o Estado presente, assegurando que aquilo é importante, você pode, eu acho que vai acontecer claramente no tempo o fim da Voz do Brasil. Na última reunião do ano, o Conselho aprovou o relatório favorável à flexibilização. Os conselheiros também se posicionaram a favor da exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. O relatório final das atividades do Conselho, que terá agora novos integrantes, foi entregue à presidência do Senado. Tivemos temas polêmicos, como o caso 700 MHz, tivemos problemas das biografias, questões da Voz do Brasil, questão do diploma de jornalista, enfim, todos esses temas que correm hoje no Brasil, que interessam tanto os trabalhadores como as empresas, foram discutidos, foram aprofundados e os seus devidos pareceres. Eu vejo que foi uma bela experiência, nós podemos servir ao Brasil, servir ao Congresso Nacional, servir justamente à comunicação em nosso país. A Comissão de Ciência e Tecnologia continua a percorrer o país para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. A primeira audiência pública sobre o plano ocorreu em Rio Branco, no Acre, este mês. Amanhã, a comissão realiza debate em Salvador. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Abreu. Lançado em 2010, o Plano Nacional de Banda Larga quer popularizar o acesso à internet. A principal meta é oferecer o serviço a mais de 35 milhões de moradias até o final deste ano, cobrando uma mensalidade de R$ 35. Apesar de uma melhora registrada nos últimos anos, o serviço ainda deixa a desejar, principalmente no Norte e Nordeste. Segundo o IPEA, municípios dessas regiões chegam a ter 6 vezes menos acessos que cidades do mesmo porte no Sul e no Sudeste. Foram esses números que levaram a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado a propor a realização de debates públicos nessas regiões, consideradas mais carentes de serviços e infraestrutura de banda larga. O segundo debate público de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga será realizado logo após a 5ª edição do Diálogos de Comunicação, em Salvador, na Bahia, evento que vai discutir o Marco Civil da Internet. Você pode conferir se o seu município é atendido pelo Programa Nacional de Banda Larga. É só entrar no site do Ministério das Comunicações, no endereço que aparece aí na tela, www.comunicações.gov.br. Se algum morador tiver dificuldades para acessar o serviço, é importante registrar uma reclamação na Anatel. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.